O estoicismo está no auge da popularidade hoje. Os livros de Marco Aurélio e Sêneca vendem milhões de cópias, e blogs sobre a sabedoria estoica colecionam milhares de curtidas. Dizem-nos: controle o que está ao seu alcance e aceite o que não está. Parece a receita perfeita para a felicidade neste nosso mundo caótico. Mas e se eu lhe disser que essa filosofia pode não ser uma salvação, e sim uma armadilha traiçoeira? E se seguir os preceitos estoicos o tornar mais infeliz em vez de mais forte? Hoje, não vamos exaltar os antigos sábios. Vamos submeter o estoicismo a um verdadeiro teste de fogo e desmascarar seus principais erros. Você vai descobrir o lado sombrio dessa filosofia, aquele sobre o qual os coaches populares não falam. Pronto para debater com o próprio imperador filósofo? Então, vamos lá. Antes de começar a crítica, vamos fazer um rápido resumo sobre o que estamos falando. O estoicismo surgiu na Grécia Antiga, por volta do século III a.C. Seu fundador foi Zenão de Cítio. Mas a verdadeira glória veio com os romanos: Sêneca, o conselheiro riquíssimo do imperador; Epicteto, o ex-escravo que se tornou mestre; e, claro, Marco Aurélio, o imperador de Roma. O cerne de seus ensinamentos reside em algumas ideias centrais. Primeiro, a virtude é o único bem. Não o dinheiro, não a fama, mas apenas o aperfeiçoamento moral. Segundo, a famosa dicotomia do controle. É preciso separar o que está sob o nosso poder, nossos pensamentos, julgamentos, desejos, do que não está, a saúde, a reputação, o clima. E, em terceiro lugar, o objetivo da vida é a ataraxia, ou seja, a imperturbabilidade do espírito, e a apatia, mas não no nosso sentido moderno, e sim como impassibilidade, a libertação das emoções destrutivas. Parece nobre e lógico, mas como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes, e são exatamente esses detalhes que vamos expor agora. Portanto, o primeiro, e talvez o mais crucial, desafio do estoicismo reside na forma como ele lida com as emoções. Os estoicos defendem a apateia, um estado de imperturbabilidade onde eventos externos não provocam sentimentos fortes. A raiva, o medo, a tristeza e até a alegria intensa, tudo isso são paixões da alma que impedem a vida virtuosa. Eles viam as emoções como o resultado de julgamentos errôneos. Se você fosse insultado e ficasse zangado, isso significava que você considerou o insulto, erroneamente, como um mal. O estoico exemplar deveria analisar a situação e perceber que palavras ditas por terceiros não têm o poder de lhe prejudicar. A ideia é elegante, mas a psicologia moderna tem uma visão completamente diferente sobre o assunto. As emoções não são falhas de pensamento, elas são sinais vitais do nosso organismo, mecanismos evolutivos que nos ajudam a sobreviver e a nos orientar no mundo. Por exemplo, o medo sinaliza o perigo, e a raiva sinaliza que as nossas fronteiras foram violadas. Tentar suprimi-las, usando apenas a razão, é o mesmo que tentar desligar o alarme de incêndio enquanto a casa está em chamas. Vamos aprofundar um pouco mais essa ideia de repressão. O que acontece quando você está sempre dizendo a si mesmo: eu não deveria estar sentindo isso? Estudos mostram que as emoções reprimidas não desaparecem. Elas se acumulam e vêm à tona na forma de doenças psicossomáticas, transtornos de ansiedade, depressão ou explosões de raiva súbitas e incontroláveis. Imagine uma panela com água fervente que você tampa hermeticamente e coloca no fogo alto. Mais cedo ou mais tarde, a tampa vai estourar. O estoicismo, essencialmente, propõe exatamente isso: segurar a tampa com todas as suas forças, confiando apenas na força de vontade. Em vez de aprender a entender suas emoções, aceitá-las e expressá-las de forma construtiva, os estoicos sugerem travar uma guerra eterna contra elas. Este é um caminho incrivelmente desgastante em termos de energia e, a longo prazo, uma estratégia fadada ao fracasso. O ponto seguinte:
que decorre diretamente do anterior, é a perda de empatia. Se você se treina para ser indiferente ao seu próprio sofrimento, como poderá então, genuinamente, se importar com o sofrimento dos outros? Um estoico pode dizer: eu lamento sua dor, mas lembre-se de que o verdadeiro mal não está nos eventos externos, mas sim no seu julgamento sobre eles. Isso soa como um conselho muito inteligente e muito frio, que dificilmente irá confortar alguém que perdeu um ente querido. A conexão emocional com outras pessoas é construída sobre a capacidade de compartilhar os sentimentos delas. A busca pela impassibilidade estoica corre o risco de transformar o indivíduo num observador distante, frio, incapaz de apego profundo e intimidade. Ele pode ser justo e honesto, mas será que ele será um amigo, parceiro ou pai, mãe amoroso? Essa é a grande questão. Agora, vamos falar sobre a famosa dicotomia do controle. A ideia de dividir o mundo entre o que controlamos e o que não controlamos é genial na sua simplicidade e, de facto, ajuda a reduzir a ansiedade. Mas esta concessão tem um reverso perigoso, é que ela simplifica demasiado a realidade. O mundo não é preto e branco, existe uma vasta zona cinzenta, coisas nas quais podemos exercer influência, mas que não conseguimos controlar totalmente. Veja, por exemplo, a sua saúde. Não a pode controlar por completo, mas pode influenciá-la através da sua dieta, do exercício físico e do seu estilo de vida. Ou a sua carreira. Não controla a decisão do seu chefe sobre a promoção, mas pode certamente influenciá-la com o seu trabalho e desempenho. O estoicismo, contudo, empurra-nos para os extremos. Ou é controlo total, ou é aceitação total. Isto pode levar a que acabemos por baixar os braços, simplesmente desistindo, onde realmente poderíamos ter feito alguma diferença. Além disso, a obsessão excessiva pela dicotomia do controle pode facilmente levar à passividade social. Se a corrupção e a injustiça florescem no seu país, o estoico dirá: isso está fora do meu controle, eu só posso controlar as minhas reações. E em vez de lutar por mudanças, ele irá meditar sobre a virtude na sua torre de marfim. A história está repleta de exemplos de pessoas que se recusaram a aceitar o que estava fora do seu controle, e assim mudaram o mundo. O movimento pelos direitos civis, as lutas pela independência, as revoluções científicas, todos esses feitos foram realizados por indivíduos que ousaram ir além do esquema proposto pelos estoicos. Uma filosofia que prega a aceitação passiva da injustiça pode ser conveniente para os governantes, mas é perigosa para a sociedade. E aqui está outra armadilha da dicotomia de controle: a culpabilização oculta da vítima, ou, como se diz em inglês, victim blaming. Imagine que alguém é vítima de um crime ou de discriminação sistêmica. Um estoico rigoroso poderia argumentar: o evento em si não é um mal. O mal reside no seu julgamento sobre ele. Você não sofre pelo que aconteceu, mas sim pela forma como o percebe. No fundo, isso é transferir a responsabilidade do agressor para a vítima. Em vez de condenar a injustiça, essa lógica exige que a vítima trabalhe a sua percepção. Isso não é apenas cruel, mas também contraproducente. Às vezes, o problema não está, de facto, na nossa percepção, mas sim numa realidade terrível que precisa ser mudada, e não simplesmente aceite. Agora, vamos abordar a visão estoica sobre o prazer. Os estoicos eram extremamente céticos e desconfiados em relação a ele. Eles acreditavam que a busca incessante por satisfação transformava a pessoa em escrava dos próprios desejos, desviando-a do que era essencial: a virtude. Por isso, praticavam a ascese, renunciando conscientemente ao conforto. Por exemplo, dormiam em superfícies duras, comiam alimentos simples e vestiam roupas modestas. Há uma certa sabedoria nisso, é claro, mas levada ao extremo, essa ideia rouba o colorido da vida. A vida não é feita apenas de dever e virtude. É também boa comida, música agradável, viagens, amor e amizade.
Renunciar totalmente a essas simples alegrias humanas em nome de uma virtude abstrata é empobrecer a própria existência voluntariamente. A psicologia moderna ressalta a importância das emoções positivas para a saúde mental. O estoicismo, no entanto, nos oferece uma dieta composta apenas do pão sem sabor da virtude. Seguindo em frente, a ideia de amor fati, o amor ao destino. Esta ideia foi particularmente desenvolvida por Marco Aurélio. Ela consiste não apenas em aceitar tudo o que acontece, mas em amar isso como parte de um único desígnio do cosmos. Perdeu o emprego? Ótimo, é o destino te dando uma nova chance. Ficou doente? Excelente, é um teste para o seu espírito. Por um lado, esta é uma ferramenta poderosa para superar as adversidades. Por outro, pode transformar-se numa positividade tóxica e em auto-engano. Às vezes, coisas ruins são apenas coisas ruins. E não precisamos tentar amar a tragédia ou a injustiça. É crucial reconhecer os seus sentimentos, vivê-los, em vez de se forçar a celebrar o que lhe causa dor. O amor fati corre o risco de ser uma forma de negação da realidade, apenas uma bela máscara para a dor reprimida. É preciso também refletir para quem, afinal, essa filosofia foi realmente pensada. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. Marco Aurélio, um imperador. Eles tinham poder, recursos e uma posição social que lhes permitiam filosofar sobre a indiferença aos bens materiais. Quando se tem tudo, é fácil dizer que dinheiro e glória não importam. Agora, imagine um escravo ou um miserável na Roma antiga. Ele conseguiria praticar sinceramente a indiferença à fome, ao frio e às chicotadas? O estoicismo é frequentemente criticado por seu elitismo. Sim, houve Epicteto, que era um escravo. Mas o seu ensinamento era mais uma estratégia de sobrevivência em condições desumanas do que uma receita universal para a felicidade. Para quem está lutando pela sobrevivência básica, discursos sobre virtude podem soar como um escárnio. Outro ponto de controvérsia é a abordagem estoica da morte. Os estoicos ensinavam a não temer a morte, vendo-a como uma parte natural da vida. Além disso, consideravam o suicídio uma saída aceitável se a vida se tornasse insuportável e impedisse a prática da virtude. Sêneca, por exemplo, tirou a própria vida por ordem de Nero. No entanto, essa ideia de partida racional pode ser perigosa. No mundo moderno, onde temos muito mais conhecimento sobre depressão e outros transtornos mentais, a romantização do suicídio como um ato filosófico parece irresponsável. Uma pessoa em depressão profunda pode usar a lógica estoica para justificar sua decisão, quando, na verdade, precisa de ajuda profissional e não de citações de Sêneca. A linha entre a aceitação corajosa do fim e a fuga de problemas que poderiam ser resolvidos é, neste contexto, muito tênue. Retomemos o conceito da virtude como sendo o único bem. Esta é uma exigência altíssima. Os estoicos defendiam que a pessoa é ou totalmente virtuosa, o sábio, ou não é. Não existe uma terceira via. Todos aqueles que falham em alcançar esse ideal são considerados igualmente viciosos, ou seja, quem rouba um pão por estar faminto está tão distante da virtude quanto um tirano cruel. Uma ética tão preto no branco não permite espaço para a fragilidade humana, para os erros e nem para o crescimento gradual. Ela exige que o indivíduo seja perfeito imediatamente, o que é inatingível para a maioria e só tende a gerar sentimentos de culpa e de inferioridade. Os sistemas éticos contemporâneos, por outro lado, são muito mais flexíveis, levando em conta o contexto, as intenções e as consequências dos atos. Vamos dar uma olhada na física e cosmologia estoica. Os antigos estoicos acreditavam que o mundo era um único organismo vivo, permeado pela razão divina, o Logos. Todos os eventos são predestinados e fazem parte desse plano universal. É exatamente nessa crença que a ética estoica se fundamenta. É preciso viver em harmonia com a natureza, ou seja,
de acordo com esse plano racional. Mas, e se removermos este fundamento? A ciência moderna não confirma a existência de um logos universal. Do ponto de vista científico, o universo é muito mais caótico e indiferente do que racional e ordenado. E se não há um plano divino, toda a concepção de viver em harmonia com a natureza perde seu significado original. O estoicismo moderno tenta contornar essa questão, reinterpretando a natureza como natureza humana, mas isso, na verdade, já é uma filosofia completamente diferente. A próxima questão que se coloca é a potencial supressão da ambição. Se os bens externos, como carreira, sucesso e reconhecimento, não têm importância, qual é o sentido de correr atrás deles? Um estoico pode argumentar que o foco deve estar, não no resultado final, mas sim num processo virtuoso. Mas, na prática, isso pode resultar na perda de garra, de impulso e da motivação essencial. Um empreendedor que é indiferente ao sucesso do seu próprio negócio dificilmente alcançará êxito. Um cientista que não se importa se fará uma grande descoberta é improvável que a consiga. Ambições saudáveis e o desejo de conquistar algo no mundo exterior são o motor poderoso do progresso, seja ele pessoal ou social. O estoicismo, contudo, arrisca-se a transformar este motor numa espécie de porto seguro de autossuficiência, onde a inação prevalece. Que tal falarmos sobre relacionamentos? Os estoicos valorizavam a amizade e os laços sociais, mas a maneira como eles encaravam isso era bem peculiar. Eles pregavam que devemos amar nossos entes queridos, mas estarmos prontos para perdê-los a qualquer momento, sem sentir dor excessiva. Epicteto chegava a aconselhar: ao beijar seu filho, lembre-se de que ele é mortal. A intenção, para que, quando o inevitável acontecesse, a perda não resultasse em um luto avassalador. Mas será que essa atitude não mata a própria essência do amor? O amor é vulnerabilidade. É estar disposto a sofrer por causa de outra pessoa. Ao tentar se proteger da dor futura, o estoico corre o risco de nunca experimentar um afeto real e profundo. É um amor com anestesia pré-ativada, que não só alivia a dor potencial de uma perda, mas também entorpece a própria alegria da intimidade. Outro ponto importante é a carência de metodologias específicas. O estoicismo oferece-nos princípios gerais. Viva virtuosamente, controle os seus juízos e aceite o destino. Mas afinal, como é que se faz isso na prática? Marco Aurélio, nas suas Meditações, recorda-se constantemente destes princípios, mas isso assemelha-se mais a um exercício de autossugestão do que a um sistema claro e passo a passo. Compare isto com abordagens psicoterapêuticas modernas, como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, que, aliás, foi buscar muita coisa aos estoicos. Na TCC, temos técnicas específicas, a escrita de um diário, o questionamento de pensamentos automáticos e as experiências comportamentais. Já nos estoicos, tudo permanece no nível de princípios abstratos, e a pessoa é forçada a inventar a sua própria forma de os aplicar. O que, convenhamos, nem todos conseguem. O ideal estoico do sábio é, na verdade, uma meta praticamente inalcançável. Para os estoicos, o sábio é uma figura sem falhas, impassível, que age sempre de forma correta e nunca se engana em seus julgamentos. Ao longo de toda a história do estoicismo, os próprios pensadores jamais conseguiram apontar uma única pessoa real que tivesse alcançado esse padrão, a não ser, talvez, figuras míticas, como Hércules. Ter um ideal com características tão sobre-humanas é, inevitavelmente, desmotivador. Em vez de focar em se tornar a melhor versão de si mesmo, o indivíduo pode passar a vida sentindo-se um fracassado, sempre comparado a essa imagem idealizada, brilhante, mas completamente inatingível. Isso gera uma enorme tensão interna e um perfeccionismo excessivo, que é um caminho direto para a síndrome de burnout. O estoicismo pode levar ao isolamento. Esta filosofia coloca uma forte ênfase na cidadela interior do espírito, na autossuficiência.
Tudo o que eu preciso para a felicidade está dentro de mim. É um excelente pensamento, mas pode levar-nos a negligenciar o mundo exterior e as outras pessoas. O ser humano é, por natureza, um ser social. Precisamos de apoio, de comunicação e de um sentimento de pertença. O estoico que se dedica demasiado à construção da sua fortaleza interior corre o risco de acabar completamente sozinho. Ele será invulnerável, mas estará também desligado do mundo. E a felicidade em isolamento completo, como demonstram diversos estudos, é simplesmente impossível. Em seguida, temos a questão da interpretação. O que hoje chamamos de estoicismo é frequentemente uma versão moderna, extremamente simplificada e esvaziada. Livros e blogs populares pegam as ideias mais atraentes da filosofia sobre autocontrole, serenidade e aceitação, e descartam o complexo contexto metafísico, a lógica rigorosa e os paradoxos éticos. O resultado é uma espécie de estoicismo light, um conjunto de atalhos convenientes para aumentar a produtividade pessoal. Mas esta não é a filosofia que Sêneca ou Marco Aurélio praticavam. É, na verdade, um produto comercial que vende a ideia de tranquilidade, mas omite o custo real dessa calma. A frieza emocional e a passividade social. O desprezo estoico pelo corpo é mais um ponto que merece ser criticado. Para os estoicos, o corpo era algo externo, secundário e, por vezes, uma verdadeira prisão para a alma. Dor, doença ou prazeres físicos, nada disso tinha relevância para a busca da vida virtuosa que eles pregavam. Essa abordagem ignora completamente o laço indissociável entre a mente e o corpo, uma conexão plenamente confirmada pela neurociência atual. O nosso bem-estar, o nosso humor e até mesmo as nossas capacidades cognitivas dependem diretamente da nossa condição física. Cuidar do corpo, escutar os seus sinais e desfrutar das sensações físicas não é uma fraqueza, mas sim uma parte essencial de uma vida saudável e plena. Negligenciar o corpo em nome do espírito é, no fim das contas, um engano perigoso. É crucial mencionar a rigidez, a inflexibilidade inerente a este sistema. O estoicismo oferece uma resposta universal para todas as situações da vida. Use a razão, distinga o controlável do incontrolável e busque a virtude. Mas a vida é muito mais complexa e diversa. Por vezes, a resposta certa não está na razão, mas sim na intuição. Em alguns momentos, é preciso lutar, e não apenas aceitar. Noutras alturas, o que realmente importa não é a virtude, mas a compaixão. Ao tentar encaixar toda a riqueza da experiência humana no leito de Procusto de alguns poucos princípios filosóficos, o estoicismo priva-nos da flexibilidade, da capacidade de adaptação e da procura de soluções únicas para problemas únicos. Ele nos dá um mapa, mas o terreno real está em constante mudança. Outro desafio reside na nossa relação com o passado e o futuro. Os estoicos insistem que devemos viver o aqui e o agora, sem nos lamentarmos pelo que passou, nem nos inquietarmos com o amanhã. Mais uma vez, há uma boa dose de verdade nisso. Contudo, ignorar totalmente o passado e o futuro acaba por nos empobrecer. Analisar experiências passadas, incluindo os nossos erros, é a chave para o aprendizado e para o nosso desenvolvimento. O planeamento do futuro, a definição de metas e os nossos sonhos são o que nos fornecem esperança e direção. Um estoico focado apenas no presente corre o risco de se tornar uma pessoa sem história e sem futuro, que apenas se limita a flutuar na corrente, reagindo de forma virtuosa a estímulos puramente momentâneos. É fascinante analisar o estoicismo sob a ótica da criatividade. O processo criativo, muitas vezes, é alimentado por emoções intensas: amor, raiva, saudade ou puro êxtase. Obras de arte monumentais raramente nascem de um estado de completa serenidade ou imperturbabilidade. Será que Dostoiévski conseguiria escrever seus romances se fosse um estoico? E Beethoven? Teria ele composto suas sinfonias
Se tivesse lidado com a surdez com total indiferença, a busca pela apatia ou pela ausência de paixão pode, de fato, tornar a vida mais estável e previsível. No entanto, é esse mesmo caminho que pode apagar o fogo interior, a chama de onde nasce tudo o que é novo e grandioso. Quero falar sobre a ideia de dever. Para os estoicos, especialmente os romanos como Marco Aurélio, cumprir o seu dever para com a sociedade, a família e o Estado era uma tarefa fundamental. Essa era a base para formar cidadãos fortes e responsáveis. Mas e se esse dever entrar em conflito com a felicidade pessoal ou a própria consciência? E se o Estado exigir que você cometa atos injustos? O estoicismo não oferece uma orientação clara sobre como resolver esses conflitos. Essa ênfase no dever pode levar a pessoa a reprimir as suas necessidades e desejos pessoais, servindo a um sistema, mesmo que esse sistema seja corrupto. É a filosofia do soldado ideal, mas nem sempre a do indivíduo livre. Analisemos agora a lógica dos estoicos. Eles eram, sem dúvida, lógicos notáveis, mas os seus raciocínios frequentemente se baseiam em premissas não comprovadas. Tomemos como exemplo a afirmação de que a virtude é o único bem. E por quê, perguntamos nós? Os estoicos respondem que só a virtude não pode ser tirada de nós, dependendo totalmente do nosso controlo. No entanto, isto não é uma prova, é apenas uma definição conveniente. Poderíamos, com a mesma facilidade, alegar que o único bem é, por exemplo, a saúde ou o amor, e construir todo um sistema ético a partir dessa premissa. Na verdade, muitas das ideias centrais do estoicismo não são o resultado de uma dedução lógica rigorosa, mas sim axiomas que precisam ser aceites como um ato de fé. O estoicismo também se mostra ineficaz ao lidar com traumas psicológicos profundos. Se uma pessoa sofreu violência ou negligência na infância, isso inevitavelmente forma feridas profundas em sua psique. Dizer a essa pessoa para simplesmente mudar seus julgamentos sobre o passado é o mesmo que tentar cobrir uma fratura complexa com um mero curativo. O tratamento do trauma exige não tanto reflexão filosófica, mas sim um trabalho psicoterapêutico profundo, que deve envolver emoções, sensações corporais e padrões inconscientes. Neste contexto, o estoicismo pode ser, na melhor das hipóteses, inútil e, na pior, prejudicial, pois obriga o indivíduo a reprimir a dor, em vez de buscar a sua cura efetiva, mas a alegria e a felicidade. Os estoicos falam em viver bem, ou no bom fluir da vida, a eudaimonia. Mas a forma como veem a felicidade é muito particular. É mais sobre a ausência de sofrimento do que sobre a presença de uma alegria ativa. É aquela satisfação silenciosa que vem da consciência da própria virtude. Mas muita gente entende a felicidade de outra maneira. Êxtase, entusiasmo, paixão, aquelas experiências de pico. Uma filosofia que desconfia de todas as emoções positivas mais intensas, acaba por oferecer uma versão da vida feliz bastante insípida e sem cor. É a felicidade do sábio que vive isolado, e não a do artista, a do apaixonado ou a do explorador. A abordagem estoica em relação aos erros também levanta algumas dúvidas. O sábio ideal, para eles, nunca erra. Todos os outros, no entanto, erram o tempo todo. Contudo, o estoicismo não oferece um mecanismo claro ou um método consistente para trabalhar esses erros. Em vez disso, a filosofia nos incentiva a simplesmente não cometê-los, usando apenas a razão. No entanto, os erros são uma parte inevitável da experiência humana e, de fato, a principal fonte de aprendizado. Já a abordagem moderna, baseada na mentalidade de crescimento, o chamado Growth Mindset, argumenta que não devemos temer as falhas, mas sim encará-las como oportunidades de desenvolvimento. Por outro lado, o estoicismo, com seu ideal de infalibilidade, pode acabar gerando o medo da falha, dificultando a disposição para arriscar e experimentar o novo. É interessante notar que o estoicismo
é frequentemente contrastado com o epicurismo. Os epicuristas também buscavam a serenidade, ou ataraxia, mas encontravam o caminho para ela através de prazeres moderados e da evasão da dor. Eles valorizavam a amizade, uma vida tranquila e, acima de tudo, a ausência de sofrimento físico. De certa forma, a abordagem deles era mais humana e realista. O fascínio moderno por exatamente. O estoicismo, e não pelo epicurismo, pode dizer muito sobre a nossa sociedade. Vivemos numa era de culto à produtividade e à superação constante. Por isso, a filosofia austera e ascética dos estoicos ressoa mais conosco do que o convite de Epicuro à alegria discreta. Não buscamos tanto a felicidade, mas sim uma armadura que nos permita suportar pressões e cargas cada vez maiores. E, por fim, o principal erro prático cometido por quem adere ao estoicismo moderno é a seletividade, a famosa escolha a dedo. As pessoas retiram deste sistema complexo apenas aquilo que lhes é conveniente. Por exemplo, usam a ideia de aceitar o que não podem mudar, para se resignar a um emprego que odeiam, ou pegam o conceito de indiferença à opinião alheia apenas para justificar um comportamento egoísta. Mas eles se esquecem da outra parte fundamental: o estrito dever moral, o serviço à comunidade e o trabalho contínuo no combate aos próprios vícios. No fim, o que resulta não é um sábio estoico, mas sim um conformista conveniente com a autoestima inflada. O estoicismo é um sistema coeso e integral. Retirar dele apenas elementos isolados significa distorcer a sua essência e, frequentemente, usá-lo em detrimento de si mesmo e dos outros. Em suma, e considerando todos esses pontos de crítica, o estoicismo, embora poderoso, apresenta uma visão do mundo muito unilateral. Ele superestima o poder da razão e subestima a importância das emoções. Propõe uma divisão do mundo demasiado simples, polarizada entre o preto e o branco, entre o controlável e o incontrolável, ignorando toda a complexidade e a riqueza da realidade. Esta filosofia pode ser útil como um analgésico temporário em momentos de crise, uma forma de nos recompormos. Mas construir toda a sua vida sobre ela significa, voluntariamente, colocar antolhos que limitam a sua percepção do mundo, empobrecem a sua paleta emocional e restringem o seu potencial para o crescimento, para o amor e para a verdadeira e plena felicidade. Afinal, qual é a conclusão que tiramos de tudo isso? Será que Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto eram apenas um bando de velhos confusos? Claro que não. A filosofia deles é uma das maiores conquistas do pensamento humano, ajudando inúmeras pessoas a sobreviver aos seus tempos mais sombrios. Mas aqui está o ponto principal. O estoicismo não é uma escritura sagrada, é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, serve perfeitamente para algumas tarefas, mas é totalmente inútil para outras. Pode ser um salva-vidas durante uma tempestade, mas se torna a âncora que impede você de avançar em águas calmas. O maior erro que podemos cometer hoje é tratá-lo como a verdade absoluta. A verdadeira sabedoria não está em seguir cegamente os preceitos antigos, mas sim em analisá-los criticamente, aproveitando o que há de melhor e descartando aquilo que está obsoleto ou que simplesmente não se encaixa na vida complexa, multifacetada e emocionalmente rica do ser humano do século XXI. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se ele fez você refletir, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder as nossas próximas análises de ideias complexas. E agora, a pergunta principal para você: qual ideia do estoicismo você considera mais controversa ou talvez até prejudicial? Escreva a sua opinião nos comentários. Vamos promover uma verdadeira discussão filosófica.